Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Cis aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu estou trazendo mais um review e eu quero falar hoje sobre o microfone AKG P3S, cedido aí pela minha parceira, a loja Backstage aqui de Vitória, no Espírito Santo. O microfone dinâmico é um microfone bastante comum, né? O seu uso na produção musical, mas tem muita gente que está montando o seu home studio e tem dúvidas se dá para usar um dinâmico ao invés de um condensador em determinados usos comuns, né? Então eu quero começar apresentando o microfone para vocês, tá? É um microfone bem legal. Como vocês já perceberam, eu fico sempre muito atento à robustez, né, da construção. E esse é um microfone muito bacana nesse aspecto. Passa bastante segurança, dá para ver que é muito bem construído, tá? E o mais legal dele é que é um microfone de baixo custo, né? Você encontra esse microfone aqui em torno de entre 200 e 300 reais, dependendo de onde você procurar. Ele é um dinâmico, como eu já falei. O interessante dele é que ele tem uma sensibilidade um pouco maior do que o microfone dinâmico referência, que é o SM57. Então eu decidi fazer alguns testes aqui nesse vídeo para a gente poder se aprofundar um pouco mais no entendimento sobre o microfone dinâmico e o que dá para fazer com ele dentro do universo do home studio. Basicamente eu decidi fazer 3 testes, tá? O primeiro foi comparando o P3S com o SM57. Vou comparar também o P3S com um microfone condensador, no caso um MXL V67G. E eu decidi gravar também uma amostra de violão de aço sendo gravado com esse microfone, porque não é a primeira escolha, vamos dizer assim, num estúdio, quando você vai gravar violão, geralmente se escolhe microfones condensadores, mas eu quero mostrar aqui com um pouquinho de jeito, um pouquinho de boa vontade, dá para fazer um trabalho com o violão, né? Utilizando também o microfone dinâmico. Fazendo então o nosso teste comparativo do AKG P3S, primeiramente aqui com o SM57. A minha interface ela tem 2 canais, né? Então estou fazendo primeiro um teste para depois fazer o segundo, que vai ser o P3S com um condenser. Depois a gente vai ali para DAW para fazer uma leitura, né, com alguns softwares, para ter uma visão mais aprofundada, mais detalhada disso aqui. Então eu estou aqui com a caixinha do Pop Filter e vou ler o textinho aqui para a gente ter um padrão. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal. Então agora, como vocês podem ver, eu estou comparando o dinâmico com o condenser, né? Esse é um MXL V67G. A tendência é o microfone condensador ser um pouco mais full, vamos dizer assim, em termos de representação do espectro de frequência. E também tem uma tendência de que o condenser seja um pouco mais representativo da naturalidade dos transientes, né? Traduz melhor as nuances do transiente de áudio. A gente vai ver se consegue perceber algo nesse sentido ali, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer o texto aqui. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal.
Bom, pessoal, então vamos lá. Eu quero só mostrar aqui alguns pequenos experimentos que eu fiz para a gente completar, deixar esse review ainda mais completo. Vocês puderam ouvir a diferença de som, né, do som natural do P3S em relação ao 57 e em relação ao MXL. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um Match EQ, que chama, tá? Tem um plugin, tem esse plugin aqui, o Equivocate, que ele tem essa função Match EQ. E eu fiz um esquema aqui para que a curva de frequência, tá, de um microfone pudesse ser copiado no outro. No caso aqui, eu joguei o áudio do 57, tá, aqui para dentro desse plugin, e ele fez os ajustes nesse áudio, né, do P3S, para que a curva ficasse semelhante ao do 57. E fiz a mesma coisa aqui com o MXL, jogando para dentro de um Equivocate, fazendo a mesma coisa, né? Copiando a curva de resposta aqui para o P3S. Então vamos dar uma sacada para a gente poder ver se está fazendo sentido isso, ok? Vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer? Só relembrar aqui auditivamente a diferença dos dois. Vamos começar ouvindo o SM57. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon reduz os efeitos. Legal, né? Dá para perceber que tem ali alguma diferença, né, de timbre, mas que não é tão distante assim. Será que faz sentido isso? Então vamos ligar aqui agora o plugin, tá ok? Então agora o plugin ele está ligado aqui. Deixa eu flutuar ele aqui pra gente. E vou então, deixa eu ver se eu consigo deixar num lugar aqui, tá? Então agora, ó, vou continuar o teste, começando com o SM57. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Troquei Suporte de pro P3S. montagem de microfone universal. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. 57. Tela de malha com duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal. Filtro de 6 polegadas para redução de... Sacou, né? Quando começa a modular aqui esse sinal, é porque trocou pro P3S com o ajuste que o plugin está fazendo. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal. Impressionante, né? Fica praticamente igual. Será que faz sentido isso que eu estou falando? Bom, então o que eu fiz? Para quem já viu outros reviews meus, eu faço um esquema aqui que eu jogo o sinal de dois microfones, né, de qualquer dois sinais comparativos, entra aqui no Pro Q3 e aí a gente consegue ver as duas curvas ao mesmo tempo. No caso aqui, a curva branca vai ser a curva do 57 e a curva vermelha do P3S, tá ok? O que a gente vai ouvir vai ser o som do 57 apenas, porque ele só vai gerar o som do primeiro sinal, tá? Na verdade aqui a gente nem vai ouvir nada, tá ok? Porque eu mutei aqui o canal. Então a gente só vai ver aqui modulando uma linha branca e uma linha vermelha. A linha branca é do 57 e a linha vermelha é do P3S. Então vamos lá. Olhem que interessante. A curva, ela fica realmente muito igual depois que o Match EQ atua,
certo? A curva de resposta dos dois microfones está muito igual. Então, se a gente fizer uma análise aqui de qual foi o ajuste feito pelo Matkill, a gente tem uma noção também de qual é a diferença de curva de resposta desses dois microfones, certo? E o que é interessante a gente notar? Que apesar de sim haver algumas diferenças, né, elas são muito sutis. O ponto de mais distância é 3 dB aqui em 4K mais ou menos, tá vendo? Essa diferença de curva, isso é algo, essa diferença de equalização aqui, isso é algo muito pequeno, entendeu? Qualquer equalizadorzinho que você dê um tapinha, né, para lá e para cá, já vai ficar semelhante, como a gente provou aqui, né, com esse plugin. Então, o que dá para concluir aqui? Que a curva do P3S ela não é tão distante assim, né, do SM57, é uma curva bem próxima. É uma curva interessante por si só, que é bastante funcional e que não é tão distante assim da curva do SM57, tá? Sendo dois microfones com uma diferença enorme de preço, né? Chega a ser 3, 4 vezes mais caro do que o outro, no caso o 57 em relação ao P3S, isso faz desse P3S uma escolha muito boa para você ter no seu set aí de microfones, né? Então, se você de repente não pôde comprar um 57 ainda, você pode partir para essa opção que é o P3S, tá? E aí o que eu fiz? Eu continuei o teste, né? Eu fiz essa mesma comparação entre o MXL, que é um condensador, aí já muda totalmente, né, a textura, vamos dizer assim, a curva já tem mais diferença, e mandei o Matkill aqui fazer um ajuste, né? E olha só como é que ficou. Então deixa eu dar um play aqui para vocês. Vamos ouvir primeiro o MXL. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Calma aí. Então, primeiro o MXL. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon, reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte de montagem de microfone universal. Filtro de 6 polegadas para redução de sibilância. Tela de malha com duplo nylon, reduz os efeitos e ruídos vocais. Suporte. Mais uma vez, o plugin igualou muito bem, né? E a gente consegue provar isso mais uma vez, conferindo aqui o gráfico no ProKill. Então, saquem só. Agora está entrando aqui o MXL e o P3S no mesmo esquema. MXL é a linha branca, P3S é a linha vermelha. Vamos lá. Muito parecido, né? Muito em cima. O software realmente ele iguala muito bem. E vamos agora então dar uma olhada na curva para que a gente possa ver qual é essa diferença, né, de resposta. Então olha só, dá para ver que o MXL ele tem uma região aqui que é mais velada um pouco, né? E até por isso que ele soa um pouquinho mais abafadinho, porque frequências que são muito sensíveis ao ouvido, né, que destacam a voz, ele tem bem menos do que o P3S, né? O P3S ele está mais destacado nessa região aqui, né? Isso até é perceptível auditivamente também. E outro ponto interessante é que ele tem aqui aqui a região de 15 e 13K, ele tem bastante proeminência, né? Então é um microfone que é realmente bem mais aerado, uma característica que é esperada em microfones condensadores, né? Eles são mais sensíveis às frequências mais agudas e tal. Então, aqui a gente nota uma diferença de curva maior, isso é esperado, porque são duas tecnologias muito diferentes.
Mas mesmo assim, esse seria um microfone que você conseguiria com uma equalização de repente um pouco mais atuante, chegar num timbre, numa textura de condência, né? Não seria o ideal, mas daria para trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que será que dá para trabalhar com microfone dinâmico em voz? Será que rola para voz e tal? E rola sim, se você puder ter um condensador, melhor, mas se você não puder e tiver um dinâmico, desde que seja um bom dinâmico, como esse aqui, você consegue trabalhar, chegar numa textura semelhante, chegar num resultado semelhante, tá? Essa é a minha opinião. Então, realmente, esse microfone é um microfone bastante versátil, principalmente para quem está começando e não pode investir num condenser, né? E até para violão, que é o teste final aqui, né? Dá para ver que não sou exatamente igual como um condenser, né? Um pouquinho mais velado, mas tem o seu valor. Ainda mais quando você pode fazer o que eu fiz aqui, ó, que foi o quê? Somar uma linha, tá vendo? Então eu gravei o violão com o microfone, gravei a linha, ok? E fiz uma somazinha aqui, né? Essa linha está completando um pouco desse som do microfone aqui. Vamos dar uma ouvida como ficou. Só ele. A linha. Eu fiz um tratamentozinho aqui só para, né, ajustar aqui algumas frequências. Isso aqui é a fase, tá? Tô conferindo se está dando muita diferença de fase. E aí, gostaram? Então, como vocês puderam ver, esse microfone da AKG, o P3S, é um microfone bem interessante, porque ele tem todas as características, né, bacanas de um microfone dinâmico e as características extras dele fazem com que ele acabe sendo também um microfone interessante para home studio, né? Ele tem uma sensibilidade um pouco maior, né? Então isso permite que você consiga gravar instrumentos como violão, né? Sem ter que abusar demais ali do seu pré-amplificador e acabar sujando demais a sua gravação. Ao mesmo tempo, ele não tem tanta sensibilidade quanto um condensador. Então, se você não tem uma sala super tratada, né? Eu, por exemplo, trabalho com sala bem viva, esse tipo de microfone vai ser bem interessante porque ele vai captar menos influências negativas do seu ambiente. Vocês puderam ver também que com alguns ajustes de equalização dá para chegar num timbre bem funcional, né, que vai soar bem profissional aí na sua produção. E por fim, por ele ter um preço baixo, acaba sendo uma ótima opção para quem ainda não teve condição de comprar um dinâmico mais caro, como é o SM57, o SM58, para quem ainda não pôde investir no condensador. É um microfone de partida bem interessante que vai dar para você fazer muita coisa aí no seu home studio. Então é isso, eu sou o Guilherme Cisne da Cisne Produções. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Vale lembrar que se você quer aprender produção musical, se você quer aprender áudio, você não pode deixar de conferir os meus cursos no www.cisneproduções.com.br, beleza? Tem a abinha de cursos lá para você conferir. Eu quero agradecer mais uma vez a Backstage por ter cedido esse equipamento para a gente poder aqui se aprofundar nas nossas análises. Não deixe de curtir e assinar o canal, mais uma vez lembrando disso, e a gente se vê numa próxima. Valeu!